Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Está começando o Zona do Euro, episódio 154, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a situação dos dirigentes que foram condenados na Itália, os dirigentes da Juventus que foram condenados. Também, claro que vamos passar a limpo a segunda rodada da fase de Liga, da Liga dos Campeões da Europa, também a segunda rodada da Liga Europa e da Liga da Conferência. Vamos falar também e explicar um pouquinho sobre a situação do Steaua Bucareste na Romênia e os dois Steauas que existem por lá. Essa situação, por que o Steaua Bucareste joga competição europeia com o nome de FCSB? Isso a gente vai explicar aqui no Zona do Euro no episódio de hoje. Você está acompanhando a Rádio Guaíba e você nos ouve no guaíba.com.br, no FM 101.3, nosso aplicativo Rádio Guaíba. Também, claro, que você pode acompanhar a gente lá no Spotify, Guaíba Esporte. O episódio é o 154, o programa é o Zona do Euro, que passa limpo o futebol europeu para você de um jeito diferente. E também está comigo Ana Carolina Nazário. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Paulo. Um abraço para você e para todos que estão nos acompanhando aqui nesse episódio 154 do Zona do Euro e muitas coisas para falarmos, né? A Europa tá movimentada, o futebol europeu tá movimentado. Mais uma semana que deu o que falar de Champions League e também agora esse escândalo da Juventus que condiz muito com essa má fase que a Juve tá passando na Itália, né? Decretando essa má fase da Juventus vai ser a nossa pauta de largada aqui no Zona do Euro. A produção é da Ana Carolina Nazário, a mesa de áudio é do Davidson Rosa, a central de edição é do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Então, para falar do escândalo dos ex-dirigentes da Juventus, o Zona do Euro está no ar. Bom, dirigentes da Juventus são condenados à prisão na Itália. A condenação veio sobre o Tribunal de Roma, que condenou no dia 22 de setembro vários ex-dirigentes da Juve de Turim por fraudes financeiras na gestão do clube entre 2019 e 2021. Um dos dirigentes condenados, por exemplo, foi o presidente ou ex-presidente da Juventus, Andrea Agnelli, que é o todo-poderoso dono do grupo da Fiat também, que são donos, ou eram, né, donos da Juventus. Outro nome condenado foi o vencedor da Bola de Ouro de 2003, o ídolo da Juventus, o meia tcheco Pavel Nedved, que ocupava cargo de vice-presidente. Tivemos outros dirigentes também condenados, como Fábio Piratic, que foi diretor desportivo do clube, e também Cesare Garbasio, que foi ex-diretor jurídico da Juventus, acabou sendo condenado. Bom, e isso afetou o time da Juventus em campeonatos recentes lá na Itália, né, Ana? Isso mesmo, Paulo. A gente pode tentar traçar uma linha cronológica, né, para o pessoal conseguir entender. E vamos lá, né? Na temporada de 2018-2019, a Juventus ela tem uma grande contratação, que é a do Cristiano Ronaldo. E eles não conseguem ir nem além das quartas de final da Champions League, sendo eles foram eliminados pela Ajax naquela temporada. Inclusive, eu acho que o Ajax fez uma ótima temporada de Champions naquele ano, né? O ano da semifinal do Lucas, né? Porque o Ajax passa nas oitavas tirando o Real Madrid no Santiago Bernabéu, nas quartas tira a Juventus em Turim e ganha do Tottenham na Inglaterra, né, em Londres, e acaba tomando aquela virada impressionante no final do jogo. E na noite do Lucas Moura. Na noite do Lucas Moura. Que não foi titular na final contra o Liverpool. Eu nunca vou me conformar daquela história. Mas enfim, voltando. E daí em 2019, na temporada de 2019-2020, a Juventus ela garantiu o 9º título consecutivo da Série A. Então a gente teve 9 títulos consecutivos, era uma hegemonia da Juventus lá na Itália. Em 2012. E o que aconteceu após isso foi que acabou essa hegemonia lá na Itália, que ela foi quebrada pela Inter de Milão, né? Que a partir desse momento a gente tem um declínio da Juventus lá na Itália e a ascensão da Internazionale, que depois fez finais de Champions League, fez 2 finais nessa até o ano atual de 2025, Se a gente pegar esse recorte, é interessante isso que tu traz, Ana, porque a Juventus dessa era de hegemônica,
ela faz 2 finais de Champions, 2015 e 2017, perde uma para o Barcelona e outra para o Real Madrid. Depois dessa era hegemônica, e aí curiosamente quando vai o Cristiano Ronaldo para lá, nesse meio tempo, a Juventus nos últimos 5 anos não consegue ser campeã italiana, a Inter ganha 2 títulos italianos e chega a 2 finais de Champions, o Napoli conquista 2 títulos italianos e o Milan é campeão italiano também, e a Juventus não consegue. Sim, a Juventus ficou na berlinda, né? O que, inclusive, Paulo, garantiu a classificação dela para o Mundial de Clubes em 2025 foi a consistência na Liga dos Campeões. Porque o que acontece? Depois da temporada de 2020-21, que a Juventus não consegue o título italiano, em 2021 e 2022, naquela temporada, não teve nenhum troféu para a Juve. Em 10 anos, foi a primeira temporada que a Juve não conquistou nenhum troféu. Ela perdeu a Copa da Itália para a Inter. E daí, no outro ano, a Juventus também não conquistou nenhum título. O melhor resultado deles foi a semifinal da Copa da Itália. Em 2023 e 2024, eles conseguiram, né, se sagrar campeão da Copa da Itália, mas foi o único título. Eles permanecem nessas 3 temporadas no G4 da Série A. Então eles classificam para a Champions League, eles disputam, mas tem um ano que eles caem na fase de grupos, inclusive agora não lembro qual dessas 3 temporadas que é. Mas eles sempre conseguem a classificação. E essa permanência no G4 que garante a vaga deles no Mundial de Clubes em 2025. Mas nesse meio tempo tomou uma sanção da UEFA no início dessas investigações desse caso sobre fraudes financeiras, que chegou a terminar com a Juventus na 7ª posição por perder até 10 pontos na tabela do campeonato italiano. E para explicar essa situação, eu gravei um material especial aqui para o Zona do Euro e a gente vai conferir agora, explicando passo a passo que foi esse caso da Juventus, por que ex-dirigentes da Juventus foram condenados agora na Itália nesse mês de setembro, por que a Juventus perdeu 10 pontos no campeonato italiano há 2 temporadas e por que a Juventus está se reorganizando a partir de agora. E a gente está falando do maior campeão italiano, que é a Juventus. Vamos entender nessa matéria especial agora aqui no Zona do Euro. O Tribunal de Roma condenou na segunda-feira, no dia 22 de setembro, vários ex-dirigentes da Juventus de Turim por fraudes financeiras na gestão do clube entre 2019 e 2021. Um dos dirigentes condenados é Andrea Agnelli, ex-presidente do clube. Outro nome condenado é o do vencedor da Bola de Ouro de 2003 e ídolo da Juve, o ex-meia tcheco Pavel Nedved, que ocupava o cargo de ex-vice-presidente. Nedved foi condenado a 1 ano e 2 meses de suspensão. Os outros 2 dirigentes condenados são Fábio Piratiti, ex-diretor desportivo, que foi condenado a 1 ano e 6 meses de suspensão. Cesare Gabassio, ex-diretor jurídico, também foi condenado, mas com 1 ano de suspensão. O tempo das condenações variam, mas a média foi de 1 ano de exclusão. Todos se declararam culpados e chegaram a um acordo com o Ministério Público italiano e não serão presos. Maurício Arrivabene, ex-administrador-geral da Juve, foi absolvido de todas as acusações. Arrivabene chegou a ser da equipe de gestão de negócios da escuderia Ferrari de Fórmula 1, que também pertence aos antigos donos da Juventus. Estas sentenças fecham definitivamente o processo judicial de um caso que fez a Juventus perder 10 pontos do campeonato italiano na temporada 2022-2023, o que impediu a equipe de se classificar para as Copas Europeias. Entre 2019 e 2021, a Juve pagou em atraso salários de jogadores, sem ter informado devidamente as instituições. Esta manipulação dos salários tinha como objetivo reduzir artificialmente os prejuízos nos balanços anuais durante a pandemia de Covid-19. Andrea Agnelli, ex-presidente do clube, comentou a decisão na sua rede social. Abre aspas. A decisão de pedir ampliação da pena, sem nenhuma dúvida, foi muito difícil de tomar. Depois de muita reflexão, estou convencido que foi a escolha mais apropriada. Foi o que explicou Agnelli em sua conta na rede social X. Ele deixou o cargo de presidente da Juventus em novembro de 2022. A Juventus, que por sua vez foi multada em 157 mil euros, cerca de 987 mil reais na cotação atual, indicou
em comunicado que este acordo não implicava nenhuma admissão nem reconhecimento de responsabilidade, reafirmando a regularidade de suas ações e a coerência de seus argumentos. O clube considerou oportuno acertar este acordo em prol dos seus interesses e também dos seus acionistas de todas as partes indicadas. Na época, a Juventus perdeu 10 pontos no campeonato italiano e terminou na 7ª colocação do campeonato com 62 pontos. Caso o clube tivesse seus 10 pontos na tabela, teria terminado na 3ª colocação, dividiria a posição com a Internazionale e estaria na Liga dos Campeões da temporada seguinte. As investigações começaram em 2021, buscando comprovar as irregularidades financeiras da maior campeã do futebol italiano. No início da investigação, a Federação Italiana puniu a Juve com a perda de 15 pontos na tabela da Série A. Logo após a perda dos pontos, em sanção imposta pelo Tribunal Federal de Apelação da Federação Italiana de Futebol, 11 dirigentes e ex-dirigentes do clube foram suspensos. Ao longo daquele ano, ainda na temporada de 2022, o clube recorreu. Ao invés de perder 15 pontos, a Juve perdeu 10 pontos ao final do campeonato. O motivo principal da investigação foram fraudes fiscais em contratações de jogadores. Cerca de 42 transferências de atletas envolviam a Juve. Uma das mais emblemáticas foi a troca dos volantes Pjanic e Arthur com o Barcelona. A Procuradoria da Federação de Futebol da Itália conseguiu a vitória no Tribunal de Apelação com a ajuda das informações compartilhadas nos últimos anos com o Ministério Público de Turim. O Ministério Público abriu a investigação em maio de 2021 para averiguar irregularidades financeiras na Juventus. Depois de analisarem os resultados financeiros de 2019, 2020 e 2021, os promotores perceberam discrepâncias significativas e encontraram indícios de contabilidade falsa, fatura inexistentes de transferências e manipulação de mercado. Por exemplo, o suposto acordo com jogadores e comissão técnica para a redução de salários durante o início da pandemia, feito em março de 2020, segundo os promotores, o corte só valeu para aquele mês e isso enganou o mercado financeiro. A Juventus é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores Euronext de Milão. Ainda em novembro de 2021, o clube emitiu novas ações e levantou 400 milhões de euros com o objetivo de amenizar o impacto da economia na pandemia. Ao fazer isso, foi obrigado a divulgar que estava sob inspeção da Comissão Nacional das Empresas da Bolsa, o Consob, autoridade do governo italiano que regulamenta o mercado de valores. A Juve tinha sido absolvida em abril do ano passado, assim como outros clubes. Após a comissão supervisora da Série A investigar 62 transferências suspeitas feitas nas temporadas 2018-19, 19-20 e 20-21. Mas o tribunal aceitou o pedido do procurador federal Giuseppe Tini para reabrir o processo. A Justiça estima as mais-valias fictícias de cerca de 155 milhões de euros entre 2018 e 2021 para a Juventus. Este é o segundo escândalo envolvendo a Juventus neste século, com punições esportivas ao clube. Em 2006, foi descoberto um caso de favorecimento ao então bicampeão italiano nas temporadas 2004-05 e 2005-06. O Calciopoli resultou na perda de 2 títulos italianos e no rebaixamento imediato da equipe para a Série B na temporada 2006-2007. Você está acompanhando o episódio 154 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Falamos nesta largada sobre a história da Juventus, os dirigentes da Juventus que foram condenados na Itália por fraude em gestão financeira do clube italiano entre os anos de 2019 e 2021. Também fizemos um apanhado desses últimos anos da Juventus, que é a maior campeã italiana, mas que está vivendo um momento de crise interna também no seu cenário. Mas a Juventus está se reerguendo aos poucos. Esse foi o nosso material especial, o primeiro aqui no Zona do Euro. Esse é o episódio 154, que você também acompanha no Guaíba Esporte através do Spotify, né? Coloca no seu Spotify Guaíba Esporte,
lá estão disponíveis os demais episódios do Zona do Euro. Inclusive, todos os outros 153 episódios. E lá tem assunto para mais de metro. Aliás, falamos sobre a Juventus, tem o escândalo do Calciopoli, que foi o de 2005, foi o primeiro que envolveu a Juventus. Tem um Zona do Euro especial sobre o Calciopoli. Agora, o número do Zona do Euro eu não me lembro, mas você pode olhar na pesquisa do Spotify, que lá vai ter o resumo de cada episódio, e um deles é o do Calciopoli, aquele escândalo no futebol italiano. Inclusive tem uma série na Netflix que se chama Jogo Comprado. O episódio 5 desta série fala sobre o Calciopoli diretamente, que é bem interessante de acompanhar. Esses últimos 20 anos da Juventus aí, digno de um poderoso chefão, né? Muito. Pelo amor de Deus! E nada mais pra Vecchia Senhora, que é chamada Juventus a chefona do futebol italiano. Exato! Né? Agora nós vamos trocar a trilha e vamos falar da Liga dos Campeões da Europa. São 18 partidas, né, que movimentam a Liga dos Campeões da Europa, e tivemos a segunda rodada da chamada fase de Liga entre terça e quarta-feira. A primeira rodada ela sempre é mais longa, né? Então ela é terça, quarta e quinta, mas da segunda em diante é terça e quarta. E tivemos nesta semana. Eu acompanhei alguns jogos, não consegui acompanhar todos, porque são 18 jogos, a gente tem toda a programação da rádio e mais os jogos da dupla Grenal para acompanhar. A maioria dos jogos eu consegui acompanhar um pouco, alguns eu assisti, em especial do Atlético de Madrid contra o Frankfurt. A gente vai falar agora jogo por jogo. Queria ter assistido PSG e Barcelona, não consegui porque estava já no estádio Beira-Rio para trabalhar no jogo do Inter do Campeonato Brasileiro. Também não consegui porque estava aqui produzindo pré-jogo. Assisti, por exemplo, Real Madrid, Cairate, assisti alguns outros jogos para a gente trazer em destaque. Agora, claro que a gente vai passar limpo todos eles a partir de agora. A Ana Nazário vai começar com o teu primeiro jogo aí de destaque. Bom, confesso também que eu não consegui acompanhar todos, né? Até porque lembrando que a tua folga, Paulo Nunes, caiu na terça-feira essa semana. Tu foi premiado na semana de Liga dos Campeões, que tu teve tua folga na terça, né? Então, eu não consegui acompanhar muito, né? Vi alguns jogos, acho que o jogo que eu vi completo foi Chelsea-Benfica. Chelsea-Benfica, tu assistiu todo? Eu esperava muito mais, sinceramente. Acho que esperava muito mais o Chelsea. Pensei que o Chelsea teria uma atuação melhor. A expulsão do João Pedro acho que prejudicou bastante eles, e esse era um jogo importante para ele conseguir se destacar, porque ele vem fazendo um ótimo início de temporada, né? Enfim, expulsão boba, mas é do jogo, né, que acontece. E o Mourinho, bom, durante o jogo o Mourinho completamente transtornado, né? É impressionante. O Mourinho voltou a Londres, onde ele ganhou o apelido de Special One, né? Que foi comandando o Chelsea. E agora ele voltou como técnico do Benfica. Sim, eu até pensei, né, que tá tudo bem, não seria a lei do ex de fato, né? Porque não era um jogador em campo, mas poderia ser a lei do ex do técnico, né? Mas não foi o caso. O Chelsea venceu por 1-0, um jogo que eu achei bem sem graça, sinceramente, eu esperava mais. Gol contra do ex-jogador do Palmeiras, o Richard Rios. O gol da vitória do... Sim. Que deu a vitória pro Chelsea, né? Um golaço de centroavante, né? Ele só errou a goleira. Vamos ouvir o José Mourinho na entrevista pós-jogo. Ele explicou um pouquinho da derrota do Benfica e vocês vão ver que o início bem mais lento, porque estava apático o José Mourinho depois da derrota para o Chelsea. Eu acho que a minha análise é igual a de todos. Porque eu fiz TV para Portugal, para Espanha, para França, para Inglaterra e para Itália. E todos os 5 jornalistas que me entrevistaram iniciaram eles de igual modo a dizer que o Benfica fez um grande jogo. Eu também acho. Eu disse aos jogadores, até porque é a minha maneira de ser, uma derrota é uma derrota. Uma derrota jogando pessimamente ou uma derrota jogando bem e merecendo mais não deixa de ser uma derrota. Ter jogado bem não nos dá nenhum ponto, mas há a perder e perder. Há a perder e perder. E perder da maneira como nós o fizemos não pode ser um ataque à nossa confiança, um ataque ao nosso crescimento. Pelo contrário, tem que ser uma base de construção. O Chelsea é indiscutivelmente a melhor equipa das 4 contra quem eu joguei no Benfica. Com todo o respeito, é melhor que o Gil, é melhor que o Rio Ave, é melhor que o Aves, e este é o melhor jogo que o Benfica faz.
faz um jogo consistente, faz um jogo sólido, faz um jogo de grande equilíbrio, seja tático, seja emocional, cria oportunidades, tem ótimas saídas da pressão, controla muito bem uma equipa dificilíssima de jogar contra pela qualidade individual e pelos desenhos táticos que eles metem em organização ofensiva. Acho que o Benfica fez um jogo muito conseguido. Vamos, obviamente, com frustração da derrota. Como eu digo, a derrota é a derrota, mas acho que é uma base de construção importante. A equipa teve bem. Na terça-feira, tivemos também uma vitória interessante de virada da Atalanta contra o Bruges. Vitória por 2-1, jogando em Bérgamo. Uma vitória muito boa para a Atalanta, porque na temporada passada o Bruges havia ganho da Atalanta dentro da Itália. Inclusive eliminou a Atalanta no playoff da temporada passada. Mas este ano a Atalanta virou, saiu perdendo e virou no finalzinho, ganhou em casa. O Bruges que foi uma das grandes surpresas da última Liga dos Campeões, né? Porque eles se classificam numa posição muito boa para os playoffs ali, né? Na parte de cima, que os playoffs se classificam do 9º ao 24º. Quarto ou quinto? Quarto, 24º. 24º. E daí acontece os playoffs, as partidas de ida e volta, né? O Bruges que é o único clube belga a jogar uma final de Liga dos Campeões, né? Ele perdeu pro Liverpool, mas jogou. Sim. Faz muito tempo isso. E o Liverpool que perdeu pro Galatasaray por 1-0. Poupou titulares. O Arne Slot. Que eu não entendi porque ele fez muito, isso. Ninguém mas entendeu. Ele poupou. Ele disse que ia poupar titulares nesse jogo e de fato poupou contra a boa equipe do Galatasaray. Osimhen foi o autor do gol e é um dos grandes destaques desse time turco. Vamos combinar, né? O holandês foi soberbo. Poupar numa segunda rodada de Champions League, que tudo bem. O Liverpool e o Galatasaray tem níveis técnicos e financeiros também bem diferentes. Agora, o Liverpool não tá mostrando confiança pra tu poupar metade de um time num jogo de Liga dos Campeões, né? Na temporada passada o Liverpool terminou... Apesar do Liverpool ser o primeiro colocado da Premier League, dos últimos... Foram 4 partidas vencidas nos acréscimos, né? Então... O Liverpool terminou a temporada passada da Champions como primeira melhor campanha no geral, foi a primeira melhor. Teve uma derrota só. O Arne Slot dessa vez resolveu já enforcar um jogo. Foi o jogo da Turquia contra o Galatasaray. Vamos ver daqui pra frente como será, né? Tivemos também a viagem mais longa da Liga dos Campeões nesta edição. Foi o Real Madrid, saindo de Madrid, na Espanha, e indo até Almaty, no Azerbaijão, para o jogo contra o Kairat Almaty, lá do Azerbaijão. Esse confronto que tem essas curiosidades da viagem de Madrid até Almaty. Sabe que eu acompanhei o vlog que a Tati Mantovani postou nas suas redes sociais, né? Que é a repórter da TNT Sports, que ela faz a cobertura do Real Madrid. Cobertura da Espanha, né? Mas ela basicamente foca no Real Madrid porque ela mora em Madrid. E são 2 voos para tu conseguir chegar no destino final, no Azerbaijão. Não é Azerbaijão, eu falei Azerbaijão. Não é Azerbaijão. Cazaquistão. Cazaquistão. O Azerbaijão é o Karabag. O Cazaquistão. Almaty do Cazaquistão. Tudo pra aquele lado, né? Tudo pra lá. São 2 voos pra tu conseguir chegar lá. Uma viagem de mais de um dia, eu acho. A cidade de Almaty, ela está localizada na área montanhosa do sul do Cazaquistão, perto da fronteira com o Quirguistão. A cidade faz parte da rede de cidades criativas, até vou ver aqui essa curiosidade, ó. Redes de cidades criativas, cadê? Eu perdi o texto aqui. Redes... Uma região bem fria, né? Porque é mais pro norte, na região norte. Né? E a viagem ela foi muito longa. Essa viagem que fez a equipe do Real Madrid é a viagem mais longa a ser feita na Liga dos Campeões da Europa nessa edição. É essa de Madrid até Almaty, no Cazaquistão, onde o Real Madrid foi. Bom, tô dando uma olhada aqui em Almaty, no Cazaquistão. Tem 2 milhões de habitantes a cidade. O Xabi Mesma Alonso... quantidade quase que Porto Alegre. Isso aí. Uma cidade pequena, relativamente. O Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, também falou sobre essa vitória. A gente vai ouvir agora o Mr. Xabi Alonso, comandante do Real Madrid. Bueno, veníamos con el objetivo claro de ganar el partido. Es otra competición, es la Champions. Sabemos que queríamos tener un buen inicio, llevamos 6 de 6. El siguiente objetivo será la Juve, intentar ganarle en casa. Pero también era importante cuando tienes la oportunidad de marcar goles. Igual en un futuro pues nos acordamos de este partido y bueno,
creo que el trabajo está objetivo cumplido, buen partido, los jugadores han jugado con seriedad, haciendo las cosas bien y ahora volvemos pensando en Villarreal. No es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto, donde se le necesite. Es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición y hoy pues si el partido lo hubiese necesitado podía haber jugado, como con Álvaro Carreras también, pero bueno, el partido ha ido, sobre todo en la segunda parte ya se ha enfocado, o sea, se ha dirigido en esa dirección y hay que dosificar los minutos, dosificar los esfuerzos. Los dos venían de una secuencia larga habiendo jugado prácticamente todo y hay que saber manejar, pero bueno, es una decisión únicamente de ese tipo. Bom, que viagem fez o Real Madrid, mas venceu, já tem 6 pontos em 2 jogos. Uma vitória importante para essa era do Xabi Alonso, né? Que ele não começou tão bem essa temporada. Daquele, a gente fala bem no padrão Real Madrid, né? Que é outra régua. Ele vem sendo um pouco criticado, então essa goleada, mesmo que seja um time bastante inferior, é importante para mostrar que a equipe tá ali, né? Tá conectada, enfim, tá fazendo um bom campeonato, só às vezes é difícil tu encaixar um time de primeira, né? Tu chega, ele tem características muito diferentes do Ancelotti, né? É um treinador espanhol, por um treinador que vai implantar um tipo de modelo de jogo espanhol, e antes tu tinha um treinador italiano, então são modelos de jogos opostos praticamente, assim. E ele ele deixou no banco de reservas o Rodrigo nesse jogo, né? Começou com o Vinícius e deixou o Rodrigo no banco, depois ele colocou o Rodrigo na partida. E o Rodrigo e o Vinícius que não estavam atuando juntos, né? Eu acho que desde o momento que o Xabi Alonso assume, a partida que eles estrearam jogando os dois, que daí o Rodrigo jogou na ponta esquerda e o Vini na ponta direita, se eu não me engano, que daí ele colocou os dois em campo, foi contra o Atlético de Madrid. Foi na partida que antecedeu essa da Champions. E foi 5-2 pro Atlético de Madrid, né? Foi uma derrota forte que sofreu o Xabi Alonso antes de viajar até Almaty, no Cazaquistão. A Internacional entrou em campo também na terça-feira, né? Um 3-0 em cima do Slavia Praga, um placar já esperado, mas que, né, a Inter... Bom, depois daquela final, que a Inter... Lembra que, não sei se tu lembra, Paulo, mas o Piqué, quando o Barcelona perde para Roma naquelas quartas de final da Champions League, da virada dentro do Estádio Olímpico, foi nas quartas. O Piqué, ele fala que depois, na outra temporada, o Piqué fala que os fantasmas da Roma assombraram ele. Eu não sei se a Inter de Milão não vai passar por isso, porque depois daquela final tu continuar... tu ir de novo para uma Champions League que tu perdeu uma final por 5-0, né? Realmente, acho que cada jogo pra Inter vai ser muito importante pra recuperar essa confiança deles, né? E o psicológico. E é o trabalho do Chivu, né? O técnico romeno, técnico da Inter, que foi jogador da Inter por muito tempo, foi campeão europeu lá em 2010 com a Inter também. Também na terça a gente teve uma goleada do Marselha em cima do Ajax, com direito a golaço. Do brasileiro Igor Paixão, que jogava no Feyenoord. Ele faz 2 gols, é o melhor em campo porque ele dá uma assistência também. Uma grande atuação do Olympique de Marselha em casa diante da torcida. Tem um bom time o Olympique de Marselha, que vendeu caro a derrota na estreia de virada no Santiago Bernabéu para o Real Madrid. Eles deram um baile no Ajax, né? Tecnicamente o Ajax estava completamente perdido dentro de campo, assim. E eu acho que o Olympique de Marselha, assim como outros times franceses, o Mônaco, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que empatou com o Manchester City em 2-2, eu acho que essa ascensão do PSG, né, que eles vêm de uma ótima temporada, consequentemente vai subir a régua da Liga Francesa, né? Então, esses times agora surgindo e também tentando investir mais para competir diretamente com o PSG e, consequentemente, vão competir com outros times do cenário internacional, do cenário europeu. O Marselha, que conseguiu recentemente no campeonato francês uma vitória por 1-0 contra o Paris Saint-Germain, que há muito tempo não conseguia jogando em casa. Junto com o PSG, os 2 únicos franceses campeões europeus, o Marselha largando, se recuperando bem depois da derrota de virada contra o Real Madrid na estreia, ganhando agora por 4-0. Agora teve o surpreendente empate do Tottenham na Noruega contra o Bodo Glimt, 2-2, chegou a estar perdendo por 2-0, foi buscar no finalzinho o empate,
o gol do brasileiro Richarlison, que a bola mais bateu nele do que ele chutou a bola, mas o fato é que o Tottenham empatou 2-2 contra o Bodo Glimt da Noruega. O Bodo Glimt que tem ali um centroavante muito bom, o norueguês. Agora vem fugir o nome dele. Não vou lembrar. O camisa 10 do Bodo Glimt, que eu tenho gostado das atuações dele. Já tinha se destacado na temporada passada, quando o Bodo Glimt vai até a semifinal da Conference League. Se não me engano foi da Conference League na última temporada. E agora, na Liga dos Campeões, ele vem fazendo boas partidas, a equipe do Bodo Glimt. Mas a atuação, inclusive, do camisa de número 10 é o que tem destaque. Eu estou buscando aqui o nome dele. Jens Peter Regua. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver certinho para não... O House. Ele muito bom jogador. Fez 2 gols contra o Tottenham nesse jogo da equipe do Bodo Glimt. Um tropeço do Tottenham, mas que pro Bodo Glimt foi um bom resultado, mesmo jogando em casa. Que há 2 episódios atrás eu contei um pouco da história, porque o técnico deles é um ex-piloto de caça do OTAN. Do técnico do Bodo Glimt? Sim. Pô, legal. Tem essas histórias. Quando tu estava de férias, eu fui atrás de curiosidades sobre os times que estavam entrando na Champions League, e essa foi uma delas, né? E realmente, o modelo de preparação deles é algo surreal, assim, é realmente um treinamento de guerra. Só que não na parte física, e sim na parte psicológica, na preparação psicológica. Eles dão muita ênfase nisso, como é importante. E eu percebi, assim, dentro de campo, algumas características que eu tinha falado, como o círculo deles, de que logo após tomar um gol eles se juntam, né? E a gente normalmente vê isso nas partidas, mas a gente vê no momento de tipo, ok, vamos nos reunir e tipo, só dar um gás. Não, para eles é um momento de se reconectar. Enfim, eles têm um pensamento muito além, assim, coisas que a gente acha muito básicas dentro de campo, para eles têm outros significados. O ex-piloto de caça é o Kjetil Knutsen, que é o técnico do Bodo Glimt. O camisa 10 é o Jens Haug, que eu tava procurando, né? E o Kasper Hogg, que é o centroavante que tu fez a menção da equipe do Bodo Glimt. Também tivemos ainda na terça-feira, para fechar os jogos da terça, o Pafos perdeu em casa por 5-1 para o Bayern de Munique. Já era esperado essa vitória do Bayern fora de casa contra o Pafos, que é o atual campeão cipriota. E o Atlético de Madrid fez 5-1 no Eintracht Frankfurt, também um amplo domínio da equipe do Diego Simeone. O Atlético tinha feito 5 no Real Madrid no final de semana, faz 5-1 no Eintracht Frankfurt agora na Liga dos Campeões, com mais uma grande atuação do Julián Álvares. E o gol 200 com a camisa do Atlético, marcado pelo Griezmann, também foi bastante comemorado. Diego Simeone nós vamos ouvir, falando da vitória e falando sobre o gol 200 do Griezmann. Bueno, creo que siempre el gol te genera más confianza, el gol te genera puntos. Y evidentemente el equipo ha encontrado en estos últimos partidos la vía del gol. Es verdad que creo que estamos mejorando en algunas situaciones que necesitábamos mejorar defensivamente, y ofensivamente vamos creciendo. Creo que el equipo todavía puede aspirar a mejorar, necesitamos mejorar, y para eso desde la humildad, la fe y el trabajo en equipo. Te quería preguntar por Antoine Griezmann y sus 200 goles. No sé si queda algo que decir de él, porque sigue con la misma humildad, las mismas ganas, y yo creo que hoy se ha vuelto a ver, ¿no? Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético de Madrid, ni que hablar a sus 200 goles, que es una locura. Recuerdo cuando llegó, un extremo bajito que jugaba tirado a la izquierda, lo invitamos, mejor dicho, a explotar sus mejores características: velocidad, golpeo de cabeza, buen tiro de izquierda, buen tiro de derecha, 1 contra 1, y empezó a jugar en esa posición de media punta que creció a tal punto de llegar al Mundial y jugar en esa posición y salir campeón del mundo. Volvió otra vez con nosotros y siempre fue un referente en todo, desde su comportamiento, desde su esfuerzo, desde su trabajo, desde lo que le genera con su alegría al grupo. Y hoy el halago y la devolución de nuestra gente, creo que merecimiento absoluto a todo lo que Antoine nos da y nos seguirá dando hasta el último día que esté, porque
el talento no tiene edad. Simeone bastante contente, né, com a atuação do teu time. Pô, vem de uma vitória sobre o Real Madrid por 5-2, depois fez uma goleada em cima do Frankfurt por 5-1, que tudo bem, a gente já era esperado uma vitória, mas sempre uma goleada diferente, né? Ficou feliz com o resultado do Atlético, Paulinho? Gostei porque a temporada largou mal, né? Largou com 2 empates e uma derrota no Campeonato Espanhol nos 3 primeiros jogos. Aí agora o time foi voltando aos eixos, foi entrando nos eixos, goleou o Real Madrid e agora ganhou. 10 gols em 2 partidas não é voltar aos eixos, né? Meu Deus, se a dupla Grenal fizesse isso... 74 anos que o Atlético de Madrid não fazia 5 gols num jogo contra o Real Madrid. E agora fez mais 5 contra o Frankfurt, tá bem, tá voltando aos eixos. Na quarta-feira, a rodada abriu com 2 jogos, né? O Union Saint-Gilloise da Bélgica perdeu para o Newcastle por 4-0 em casa. O Saint-Gilloise, que na estreia havia ganho fora de casa o seu jogo de estreia contra o PSV na Holanda, agora perdeu em casa. E o Karabakh do Azerbaijão, esse sim é do Azerbaijão, fez 2-0 no Copenhague. E pasmem, o Karabakh tem 2 jogos e 2 vitórias até agora na Liga dos Campeões. E veio lá da fase de playoffs mais cedo. Sim, times diferentes, né? Karabakh, o Bodoglin, Pafos, times estreando aí, né? Na Champions League, né? Estreando, enfim. O Karabakh, representante do Azerbaijão, ele precisou vir passando por... o Pafos também é a mesma coisa, o Kairat também, passar pela fase prévia da Liga dos Campeões, mas a vitória por 2-0 do Karabakh. E aí fui olhar aqui no computador da Ana Nazário ali os gols, ó, um no primeiro tempo e um no segundo, né? E aí liquidando a fatura contra o Copenhague, daí que é o fizeram grande a time da Dinamarca. famosa retranquinha pra segurar os 2-0, mas azar, né? E aí teve a surpresa, talvez, o empate do City contra o Mônaco, né? 2-2 jogando na França, no chamado Louis II, que é o nome do estádio. 2 gols do Haaland, só porque no último episódio eu critiquei ele. É sempre assim, né? Esse norueguês me adora, eu falo mal dele, ele vai lá e faz gol. O Barcelona perdeu em casa, né? Jogando na Catalunha, jogou no estádio olímpico da Catalunha e perdeu por 2-1 para o PSG. Ainda não está jogando no Camp Nou, né? No novo Camp Nou, o Barcelona, mas recebeu o Luiz Henrique, reencontrando o Barcelona. Ele disse que ia ser um jogo diferente emocionalmente para ele, e o PSG ganhou por 2-1, né? Jogo sem graça. Tipo assim, botou uma expectativa muito grande, né? Na temporada passada, esse era o confronto mais aguardado. No final, na reta final. Né? Era pra ser, se esperava que fosse a final. E daí a Inter vence o Barcelona naqueles 2 jogos absurdos das semifinais, né? Que teve nem lembro agora de cabeça quantos que foi. Foi 3-3 foi e 4-3. 3-3 e 4-3, né? Uma coisa assim, foram muitos gols que aconteceram. E então eu esperava, assim, mas não vontade, assim, porque não pode ser que eles não tiveram vontade. Mas eu esperava um jogo mais ofensivo de ambas as equipes. Eu senti um pé atrás de ambos os lados, tipo, sabendo que o ataque era forte, vamos segurar na defesa, vamos tocar mais a bola. Senti que foi um jogo que teve muita troca de bola, muita posse de bola e poucas tentativas de ataque, porque eu tava esperando. Foi uma vitória de virada do Paris Saint-Germain, né? O Ferran Torres faz 1-0. E ainda no primeiro tempo tem um empate, o gol do Mayulu, e o Gonçalo Ramos vira no segundo tempo. E as 2 gols do PSG, 2 falhas da defesa do Barcelona, assim, dormindo, né? Dormindo dentro de campo. O Barcelona, ele tem um problema com defesa crônica, né? Sempre teve problema com defesa. O Barcelona não consegue organizar um sistema defensivo que obtenha 100% de aproveitamento, 90% de aproveitamento. É muito fácil tu achar as falhas deles, assim, é incrível. Bom, também tivemos na quarta-feira o empate entre Bayer Leverkusen e PSV por 1-1 na Alemanha, e outro empate, né, o do Villarreal, 2-2 com a Juventus jogando na Espanha. Villarreal jogou muito bem essa partida. Um empate que eles fizeram gol nos 45 do segundo tempo, né? Ali eles que são chamados de submarino amarelo. O time do Villarreal. Na Europa. Bom, aí a torcida quase invadiu o campo, né? Foi assim, uma felicidade que parecia um gol da vitória, o gol de empate. O Napoli derrotou o Sporting por 2-1, jogando na Itália.
E aí tivemos os últimos 2 jogos, né? O Borussia Dortmund na Alemanha fez 4-1 no Atlético Bilbao. O Bilbao largou um calendário ruim, né? Pegou o Dortmund, perdeu, já tinha perdido pro Arsenal na estreia. Esses deram azar no sorteio, né? E é um bom time do Bilbao, mas o azar do caminho nessa primeira fase foi ruim. Mas eu acho eles com nível, não sei se tu acha, mas eu considero o Atlético Bilbao e o Borussia Dortmund parecido, assim. Eu acho o Dortmund melhor, ainda Sim, isso refletiu no placar. Mas acho que o Bilbao ainda vai pegar playoff de mata-mata. Agora tem 6 jogos aí, vai melhorar a vida do Bilbao. Pode ser. Essa largada e teve foi uma goleada do Newcastle, né? Por 4-0 no San Giloais. União San Giloais, que é um time campeão inédito nessa temporada na Bélgica. Ele é campeão inédito nessa temporada na Bélgica e a goleada por 4-0 do Newcastle fora de casa. O San Giloais ganhou na estreia fora de casa, na Holanda, do PSV, só que perdeu em casa agora pro Newcastle. O Newcastle é o melhor time que o San Giloais. Eu busquei aqui pra eu ver quantos gols que o Gordon tinha feito, né? Ele fez 2 dos 4 gols do Newcastle, o Gordon que vem pro lugar do Isaac. E eu acho que, se eu não me engano, o Newcastle pagou 80 milhões nele, algo assim. E na estreia, que o Newcastle perde em casa pro Barcelona, ele faz gol também. E o último jogo da rodada foi o Arsenal, né? Que derrotou o Olympiacos por 2-0 em Londres. Gol do Martinelli. Já se esperava essa vitória do Arsenal, né? Sim. Vitória por 2-0. Portanto, passado a limpo a Liga dos Campeões da Europa. Deixa eu pegar só aqui por curiosidade, após 2 rodadas, a UEFA divulgou a tabela geral até o momento. E só por curiosidade, temos 4, 5, 6 equipes com 2 jogos e 2 vitórias. O Bayern de Munique da Alemanha, o Real Madrid da Espanha, o Paris Saint-Germain da França, a Internazionale da Itália, o Arsenal da Inglaterra e o surpreendente Karabag do Azerbaijão, com 2 jogos e 2 vitórias na Liga dos Campeões. Até o momento são as 6 melhores campanhas, né? As 8 primeiras vão direto às oitavas. Então, além desses que eu falei, Dortmund e Manchester City seriam nesse momento as outras 2 vagas preenchidas para as oitavas de final. 4 equipes ainda não pontuaram. O Benfica perdeu os 2 jogos até agora, o Atlético Bilbao, o Ajax e o Kairat Almaty do Cazaquistão. Passada limpo, portanto, a rodada da Liga dos Campeões da Europa. Tem o Mbappé com 5 gols como artilheiro, o segundo é o Harry Kane do Bayern de Munique com 4 gols. A rodada então da Liga dos Campeões da Europa. Vamos para a Liga Europa. Falar da Liga Europa agora no Zona do Euro. Você está acompanhando o episódio 154 do Zona do Euro. Vamos passar limpo agora um resumo do que foi na Liga Europa, porque é o seguinte, a Liga Europa também tem a tabela igual à da Liga dos Campeões, com a fase de Liga, né? E a curiosidade, na Liga Europa tem 2, 4, 6, 7 times com 2 jogos e 2 vitórias. O Dinamo Zagreb, da Croácia, o Midtjylland, da Dinamarca, o Aston Villa, da Inglaterra, o Braga de Portugal, o Lyon e o Lille, ambos franceses, e o Porto de Portugal. Essas equipes, né, essas 7 equipes têm 2 jogos e 2 vitórias. O Nice da França, o Rangers da Escócia, o Utrecht e o Feyenoord da Holanda, que surpreende o seu Feyenoord nesse dado que eu vou destacar agora, o Salzburg da Áustria e o Malmö da Suécia, que largou mal na temporada. O Malmö, essas equipes ainda não pontuaram. Na Liga Europa, de destaque para resultados, a vitória do Young Boys fora de casa contra o que seria o Steaua Bucareste, vitória por 2-0 do Young Boys fora de casa. Alguns jogos de destaque também. O Fenerbahçe na Turquia fez 2-1 no Nice. O Betis fora de casa derrotou o Ludogorets por 2-0. A Roma perdeu em casa para o Lille por 1-0. Nesse jogo da Roma, o goleiro do Lille pegou 3 pênaltis. O Dovbyk bateu, o goleiro defendeu. 3 pênaltis? 3 pênaltis. O Dovbyk bate, o goleiro defende e se adianta, o árbitro manda voltar. O Dovbyk bate de novo, o goleiro se adianta de novo, o árbitro manda voltar. E aí muda o cobrador, é feita a cobrança e ele pega o 3º pênalti também. Eu falo ou tu fala a frase do Jean? Qual é a frase? Grande Europa! A grande Europa. 1-0 para o Lille fora de casa contra a Roma. Na Basileia, o Basel derrotou o Stuttgart por 2-0. E na França, o Lyon derrotou o Salzburg também por 2-0. Em Portugal, eu assisti esse jogo. O Porto derrotou a Estrela Vermelha de virada por 2-1, usando o time reserva lá em Portugal, na rodada da Liga Europa.
A Liga Europa esse ano tá com um nível bem parecido, assim, eu sinto no geral, assim. Sim. A maioria dos times são níveis de futebol, assim, que a gente diria do médio escalão europeu. Só que tu não tem uma discrepância, assim, dos outros, um time muito acima dos outros, que nem, por exemplo, tem na Champions League, tu tem tipo, uma prateleira mais acima. Eu sinto que esse ano elas estão, os times, assim, mais... Parelhos? A Liga Europa, ela tem essa característica, né? Porque as grandes forças do futebol europeu geralmente estão na Liga dos Campeões. E a Liga Europa acaba virando a chance de títulos para outros times médios, assim, no cenário, tradicionais, mas médios, como a Roma, daqui a pouco o Lyon. O Manchester United não tá esse ano. O Manchester United não tá, terminou em 14º no último campeonato inglês. Né? Ai, que horror. O Tottenham é o atual campeão da Liga Europa, tá na Liga dos Campeões, e terminou em 13º campeonato inglês, por exemplo. Eu tô muito acostumada a ver o Manchester United disputando a Liga Europa, né? Que é sempre a competição que eles conseguem ali no sufoco, uma classificação. O goleiro do Lille, que pegou os 3 pênaltis, é o Berker Özer, goleiro turco da equipe do Lille. Fez 3 defesas de pênaltis no jogo contra a Roma. Isso aí merecia um aumento do salário. O artilheiro até agora da Liga Europa tem 3 gols. É o Zahouri, do Panathinaikos da Grécia, fez 3 gols e é o artilheiro da competição. Saímos da Liga Europa e vamos para a Conference League, a terceira competição de destaque no continente europeu. A Conference League também no mesmo regulamento, todos times com os seus caminhos a preencher, só que na Conference League são 6 jogos ao invés de 8. Então a Conference League teve agora a sua primeira rodada. E destaque para o líder, né, que pelo saldo, né, o Zrinski, fez 5 gols de saldo, tem 3 pontos na largada. Mas os jogos da Conference League de destaque, o Dinamo de Kiev na Ucrânia perdeu para o Crystal Palace por 2-0. O Raio Vallecano, 27 anos depois, voltando a jogar uma competição europeia, ganhou em casa na Espanha do Scandia por 2-0. Também tivemos na Conference League a Fiorentina derrotando o Sigma Olomouc por 2-0, jogando em casa. A Fiorentina, que é a grande favorita a conquistar o título da Conference League. Correndo por fora tem o Crystal Palace da Inglaterra, tem também a equipe do Estrasburgo da França. Shakhtar, não, tu acha? Derrotou o Slovan Bratislava por 2-1. E o Shakhtar Donetsk, dá para colocar também o time ucraniano, que ganhou, né, do Aberdeen por 3-2, jogando fora de casa. Assim, eu não diria que o Shakhtar é favorito para ganhar, mas eu acho que dentre esses... Eu acho que os dois favoritos é o Crystal Palace e Fiorentina. Sim. Mas o Estrasburgo fez uma boa temporada passada na França. O Mainz da Alemanha estreou ganhando do Omônia fora de casa por 1-0. O próprio Shakhtar Donetsk. E aí uma surpresa, o AZ Alkmaar perdeu 4-0 para o AEK Larnaca jogando fora de casa. Eu achei que o AZ Alkmaar fosse largar melhor na Conference League, mas acabou perdendo. Então são os destaques até agora da Conference League, que também essa vivendo neste momento ainda a sua primeira rodada, mas claro, a gente vai estar acompanhando tudo aqui no Zona do Euro. O que não faltou nessa semana foi partida de futebol europeu. Né? Não, muitas. Todas as 3 competições europeias com os jogos rolando. E a gente acompanha. Ana, na Liga Europa tem um time chamado FCSB. Esse time é para ser o Steaua Bucareste da Romênia. Mas, sabes por que o Steaua Bucareste usa o nome FCSB? Isso é um problema que está acontecendo, uma briga jurídica. Não sei por quê. Envolvendo o governo romeno. Porque o Steaua Bucareste, quando fundado, era um clube ligado ao governo, ao ministério... me fugiu o ministério agora da Romênia que o clube era ligado ao ministério romeno. Ministério do Exército Romeno, o clube, quando foi fundado. Depois surgiu uma briga jurídica no meio da história. E agora o Steaua Bucareste, que já foi campeão europeu, usa FCSB. Só que na verdade é um novo clube, porque existe o Steaua Bucareste, só que sem o Bucareste, só Steaua. Essa briga toda, essa história toda, a gente vai conferir agora nessa matéria especial no Zona do Euro sobre o Steaua Bucareste. O Steaua Bucareste foi fundado em 1947 na capital da Romênia por iniciativa de vários oficiais da Casa Real Romena. A criação
ocorreu após decreto assinado pelo general Mihail Laskar, alto comandante do Exército Real Romeno. Então, foi formada uma sociedade esportiva com 7 seções, incluindo o futebol. E assim, com ligação do Exército Romeno, surgiu o Steaua Bucareste, que em 1986 conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa. A alma do clube, entretanto, ainda está naquele dia 7 de maio de 1986. No estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha, o Steaua Bucareste decidiu a então Copa dos Campeões da Europa contra o Barcelona. Favoritos, os catalães pararam em uma atuação inesquecível do goleiro Helmut Durkheim, que deu título aos romenos nos pênaltis. A chegada do Steaua naquela decisão foi um feito e tanto, mesmo no formato antigo da Liga dos Campeões. O único outro campeão europeu do leste do continente é o Estrela Vermelha da Sérvia, campeão em 1991 contra o Olympique de Marselha da França. Na chamada Cortina de Ferro, como Winston Churchill batizou o muro imaginário que separou a Europa capitalista da comunista, o Steaua vivia no lado de controle soviético na época da decisão e também nas décadas anteriores. A história do clube em si é um sinal dos tempos. Em 1947, no início do regime comunista na Romênia, um decreto assinado pelo general Mihail Laskar, comandante do Exército Real Romeno, definiu a criação da então Associação Esportiva Armatei, a ASA de Bucareste, Associação Esportiva do Exército de Bucareste. O objetivo inicial era organizar a prática esportiva de alto rendimento para os jovens atletas em serviço militar. O futebol era um dos 7 esportes do projeto inicial. Nos anos seguintes, o clube mudou de nome algumas vezes para CSCA, Clube Esportivo Central ao Armatei, ou CCA, Casa Central Armatei, sempre com ligações ao Exército. O modelo seguiu o mesmo aplicado por outros países do bloco, como o CSKA de Moscou da Rússia e o CSKA de Sófia da Bulgária, por exemplo. Na década de 1960, enfim, veio o Steaua no nome, com o rebatismo de CSA, Steaua Bucareste. Steaua é estrela na tradução simples, é um símbolo que remete ao emblema militar e também, mesmo que indiretamente, ao sistema comunista da época. Se por um lado estava desconectado, entre aspas, do mundo ocidental, na chamada, entre aspas, Cortina de Ferro, o Steaua era, junto com o Dinamo Bucareste, time da polícia romena, o favorito do regime e, portanto, tinha prioridade nos melhores atletas romenos. O resultado foi uma soberania impressionante, com o Steaua sendo tricampeão romeno de forma invicta no final da década de 80. Foram mais de 100 jogos da Liga Nacional sem derrota, entre 1986 e 1989. Ao todo, 104 partidas sem perder da equipe do Steaua Bucareste. O clube ainda voltaria a uma final de Champions em 1989, mas acabou sendo goleado pelo Milan de Arrigo Sacchi. Porém, logo veio a chamada crise de identidade do Steaua Bucareste da Romênia. O fim do regime comunista na Romênia, com a Revolução Romena em 1989, levou os clubes ligados ao Estado à privatização ou reestruturação. O Steaua viveu uma verdadeira crise de identidade. Quase 10 anos depois, em 1998, o departamento de futebol se separou do CSA Steaua, o clube esportivo do Exército, e se tornou uma entidade privada com o nome de FC Steaua Bucareste, comprado na virada do século pelo empresário Gigi Becali, junto ao Ministério da Defesa romeno. O Exército romeno, por sua vez, manteve o CSA Steaua com o nome, brasão e história. Isso daria uma confusão danada nos anos seguintes. Depois de anos de batalha na justiça, em 2014, o Exército ganhou a causa e o FC Steaua Bucareste teve que retirar o nome Steaua e mudar seu escudo. Criou-se então o SC Football Club, FCSB, portanto, essa equipe que vemos hoje na tabela da Liga Europa. Em 2017, o CSA Steaua refundou-se
seu departamento de futebol e começou na 4ª divisão do futebol local. O CSA Steaua Bucareste leva o nome original, o escudo, e segundo o clube na guerra de narrativas, também os títulos do passado. Além disso, ficou também com o estádio. A posse do estádio Steaua GNCA seguiu com o Exército. É lá que o CSA Steaua Bucareste manda os seus jogos. Depois de obras na casa dos 95 milhões de euros, o estádio foi reinaugurado em 2021 com o nome de Stadium Steaua, ou Estádio do Steaua, na tradução literal, com capacidade para 31.254 pessoas. O curioso é que o estádio é palco também de alguns jogos da seleção romena e de duelos específicos do FCSB, que tem que pagar um aluguel ao Exército para mandar partidas lá e causa sempre polêmica quando tenta usar o palco ao invés da Arena Nacional, principal estádio do país com capacidade para mais de 55 mil pessoas. E o outro capítulo que surgiu na história é a rivalidade entre os Steauas em campo. Mesmo começando na 4ª divisão nacional, o CSA Steaua conseguiu rapidamente subir os degraus da pirâmide do futebol romeno e chegou na chamada Liga 2, a 2ª divisão, em 2021. Só que, para subir de divisão, o clube precisa repetir o passado e ir contra o que justamente defendeu anos atrás. O regulamento do futebol romeno impede que clubes financiados pelo Estado disputem a liga profissional da elite romena. Como pertence ao Ministério da Defesa, o CSA Steaua não pode subir de divisão, nem que conquiste o acesso no campo. Na verdade, foi isso que aconteceu na temporada 2022-2023. O Steaua foi vice-campeão da 2ª divisão romena, atrás apenas do FC Politécnica, mas que subiu foi o 3º colocado, o FC Otelu. Segundo a imprensa local, o Ministério da Defesa discute saídas internamente, caso essa situação se repita no futuro. Uma privatização ou uma mudança no modelo de financiamento não estão descartados. Atualmente, o CSA Steaua é o 5º colocado na Liga 2, a 6 pontos do líder, o Covernul Erdoara. Enquanto isso, na elite, o FCSB é o 11º colocado após o início ruim de temporada. Mas ele é quem segue carregando o nome Bucareste em competições internacionais, mesmo que tenham tirado a sua estrela. Bom, Ana Carolina Nazário, ficamos por aqui, o episódio 154. Voltamos a qualquer momento lá no Spotify para os guaibeiros nos acompanhar e na próxima semana com mais. Sim, não teremos Champions League, nem Conference, mas data FIFA, então teremos muita coisa para falar de seleções, né? Seleções, eliminatórias europeias vão estar acontecendo, mais vagas garantidas na Copa do Mundo e mais assuntos especiais como esse do Steaua Bucareste, que agora são 2 Steaua que tem na Romênia. A história, por exemplo, da Juventus com os dirigentes que acabaram sendo condenados. Essa história do Steaua Bucareste. Steaua Bucareste. Steaua Bucareste. Pô, tá difícil a pronúncia desses nomes, hein? Estrela... Entrou um monte de time da Noruega, do Cazaquistão, Azerbaijão. É muito país na Europa, né? Vamos combinar. É muito. Me lembrou aquela... aqui em Bruges, né? Tem o Bruges e o Clube Bruges. Isso. Também nomes parecidos. E são rivais. São rivais, eles têm o mesmo nome, só tem um clube na frente. E tem também. Clube Bruges, finalista europeu, belga, né? Finalista europeu. Vai ficando por aqui o episódio 154, Zona do Euro volta na próxima semana. Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.